Irmãos, no Evangelho de hoje, Mateus 6, versículos 7 a 15, nós temos o Evangelho do Pai Nosso. Jesus que está ensinando os discípulos a orar. Ele começa assim o Evangelho: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por conta das muitas palavras. Ou seja, os pagãos, eles pensam que através das muitas palavras, das palavras rebuscadas, isso é por conta disso que eles conseguirão chamar a atenção de Deus, ou seja, que Deus escute as suas orações por conta dessas muitas palavras, quando na verdade isso não é importante para Deus, porque Deus já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe, antes mesmo de nós movimentarmos nossos lábios e pedirmos, Ele já sabe o que a gente vai pedir. Não são as muitas palavras que são fundamentais para que Deus ouça as nossas orações. Esse não é o pré-requisito para as nossas orações serem ouvidas. Por isso, a nossa oração tem de se distinguir da oração dos pagãos. Nós temos de fazer uma oração com o coração, oração confiando em Deus, pedindo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para nós crescermos na fé, para nós deixarmos nos transformar as nossas vidas. Enquanto os pagãos que também oram, não têm as suas vidas transformadas, continuam no paganismo. Então Jesus continua: não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. É exatamente isso que eu falei. Deus sabe, antes mesmo de nós pronunciarmos a nossa oração, Ele já sabe o que nós precisamos. E uma excelente notícia, Ele quer nos dar o que nós precisamos, muito mais até do que nós queremos receber. Ele é o sumo bem, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele quer o nosso bem e nós precisamos orar com a confiança que Ele vai nos dar aquilo que nós verdadeiramente precisamos e não o que nos afasta dEle. E então prossegue o Evangelho, diz assim: vós deveis rezar assim. E começa então o Jesus a ensinar-lhes o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, a primeira coisa já é a graça de nós nos reconhecermos, apesar das nossas misérias, como filhos de Deus, nos derramarmos aos pés do Pai. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós precisamos ser como crianças que nos derramam nos braços do Pai, confiantes que o Pai, o nosso papai, Ele sabe o que é melhor para a gente e vai nos conduzir. Porque nós, como crianças, não temos essa capacidade, esse discernimento. Só com a graça de Deus, com a graça do Pai. Santificado seja o teu nome, ou seja, em tudo que nós fizermos, todas as nossas ações que sejam para santificar o nome de Deus. Em tudo dai graças. Venha o teu reino. A gente está já meio que pedindo o reino. Então todas as nossas ações têm de ser voltadas para alcançar este reino de Deus. A gente não pode agir com incoerência em relação ao que a gente pede. A gente pede o reino de Deus, mas a gente age para que sejamos dignos de entrar na graça, na glória eterna de Deus nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós reconhecemos que Deus é bom, que Ele é o sumo bem, que Ele sabe o que é melhor para a gente e nos colocamos no segmento seu, abraçando as suas vontades, amando as suas vontades, aceitando as suas vontades. Eu não sei o que é melhor para mim, mas eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso eu confio na sua vontade. Assim como ela é feita nos céus, que ela seja feita aqui na terra também, enquanto nós estamos aqui vivos, vivendo esse tempo de misericórdia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus que nos dá o pão, o alimento físico para nós nos alimentarmos, que a gente precisa do alimento, mas principalmente Ele que se dá como alimento na Eucaristia.
Atrás daquela aparência de pão está Deus vivo, Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade, completo, um alimento eucarístico. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É como se a gente dissesse: Pai, eu estou perdoando aqueles que me ofendem aqui na terra, por amor a Ti. Perdoa também os meus pecados. Porque se a gente faz essa oração e a gente não está perdoando os nossos irmãos, aquelas pessoas que nos ofendem, então nós estamos mentindo na nossa oração. A gente não tem como crescer na oração, na vida espiritual, se a gente está orando errado. A nossa vida não é transformada. A gente continua vivendo como um pagão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. A gente pede a Deus que não nos deixe cair, porém, qualquer tentação, qualquer mal que a gente vê, a gente até chega a procurar ocasiões de pecado, ocasiões que a gente pode cair. Isso é uma incoerência com o que nós pedimos aqui. Nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos evitar essas ocasiões de pecado, ocasiões que nos levam a nos afastar de Deus, para que, se acontecer dessas tentações, e elas vão acontecer, e do mal aparecer na nossa vida, nós pelo menos procuramos não cair, não procuramos essa ocasião, mas orantes nós confiamos que Deus vai nos dar a força para resistirmos a essas tentações, não cairmos, que o mal não prevaleça na nossa vida. Amém. Este é o Evangelho do Pai Nosso, estes são grandes ensinamentos. Então, quando nós deixamos-nos transformar pela nossa oração, a gente nos abre, dilata o nosso coração para o Espírito Santo agir através da oração, nós vamos crescendo na fé e vamos vivendo com coerência, vamos evoluindo espiritualmente. Então, que possamos nos colocar como filhos de Deus e rezar este Pai Nosso hoje nas nossas casas, não mecanicamente, não no automático, mas rezar meditando e com essa intenção de deixarmos-nos transformar pela oração. Amém.